Então vamos lá? Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer um pão de levain, de fermento natural. Eu vou colocar as receitas aqui, todos os ingredientes que você vai precisar aqui embaixo, na descrição. E aqui do ladinho também vai estar aqui. Spoiler alert! Aqui eu vou falar pra vocês rapidinho o que vai ser o vídeo do começo ao fim, tá? Ele é até um vídeo um pouquinho meio longo, mas fica com a gente que vai valer a pena. Eu vou ensinar pra vocês do começo ao fim, passo por passo, cada etapa, teste por teste, que você vai ter que fazer pra entender se o seu pãozinho tá bom ou não tá bom pra ir pra próxima fase. Então vamos lá. Então, pra começar, ele é um pão que ele demora cerca de 20 horas, mais ou menos, para ser feito. De 20 a 20 e poucas horas, assim. Então, não é um processo muito rápido. Mas porque ele tem a fermentação natural, então a gente tem que respeitar o tempo do levain, o tempo dele fermentar, dele trabalhar a massa. Oi! Oi! Voltando aqui. A gente vai precisar basicamente de farinha, água, sal e o levain. E o nosso pão vai só esses ingredientes. Para farinha, eu tô usando essa daqui da Renata Premium, que acho que é uma farinha fácil de achar no mercado e ela dá um pão bom, ela cresce bem. Oi! Aí, O docinho é alimentado por muita coisa útil pra você. Ele pode ir azedinho no começo, mas depois vai ficando cada vez melhor. é verdade. A gente chama o nosso fermento de docinho, não é? O nome Sim. dele é docinho. Pode chamar ele de nome, mas se não quiser, não precisa. Todo levain tem que ter um nome. O nosso chama docinho porque ele veio do caldo de cana, né? Ele veio da fermentação do caldo de cana. Então, o docinho, ele é assim, o fermento você tem um tempo que ele tem que maturar, né? Que ele tem que amadurecer pra ele... É como se ele fosse um fermento neném quando você começa. E ele só vai começar a dar bons pães mesmo depois de uns 30 dias, mais ou menos, que você alimenta ele com frequência todos os dias. Então aqui, para fazer essa proporção de 100 gramas de levain, a gente vai alimentar aqui, 1 para 2 para 2, que é 25 gramas de levain, dessa isca aqui, 50 gramas de água e 50 gramas de farinha, o que vai dar 125 gramas, ou seja, 100 gramas que a gente precisa pro levain e mais 25 de isca. Aqui, ó, ele tá com uma teia bonita, com uma boa consistência, tá vendo? Pessoal, isso tem que treinar muito pra fazer. Tem que ver vídeos pra começar isso. Mas eu sei que vocês vão sair muito bem. Eu também acho que vão se sair muito bem. E esse é um dos vídeos que eles estão vendo, né, filha? Sim. Vamos ligar a balança. Colocar o pote aqui sem nada. E eu dei um tero. Agora ele tá no zero. Eu vou querer 25 gramas desse levain aqui. Deu? 26, tá bom. Não precisa ser tão preciso. E esse descarte aqui, ó, eu vou deixar aqui na panelinha que a gente vai fazer uma panquequinha. A gente aproveita ele, não precisa jogar fora. Ele faz como se fosse um pãozinho. Aqui na panelinha tem um pouco de óleo. Eu coloco ele... Oh, solta, filho. Eu coloco ele aqui na panelinha. Salgo, jogo um pouquinho de gergelim. Coloco em fogo médio e ele cresce igual um pãozinho. Vou colocar agora 50 gramas de água. Tá vendo? Vem cá. Tudo? Não, só um pouquinho. Coloca só um pouquinho, devagarzinho. Até dar os 50 aqui. E a gente vai misturar. Vai misturar com a mamãe. Mas tem que misturar com muito cuidado. Pra não cair pra fora, né? Se você for alimentar, depois que alimentar, você tem que deixar ele descansando um pouco. Isso, 5 horas a gente vai deixar ele descansando pra ele chegar no pico dele. O que é o pico dele? O pico dele é quando você vê que ele alcançou mais do que a metade dele. Quando ele tá crescendo, ele vai crescendo abauladinho assim, ó. Quando ele chega no pico, ele deixa de ficar abaulado e ele fica reto. Nesse momento você sabe que o pico é ali. Um bom fermento, ele vai atingir esse pico mais ou menos
entre 4 e 6 horas. O docinho ele normalmente atinge em 5 horas, mais ou menos. Você pode colocar ele no forno sem ligar, com a luz acesa, ou colocar uma panela de água quente, mas você tem que fazer um ambiente quentinho para ele. Às vezes, quando é só o fermento assim, eu pego e coloco ele perto de um abajur, também funciona. Ele só tem que estar numa temperatura quentinha, que o levain ele cresce quando ele está confortável, quando ele está quentinho. Quando ele está na geladeira, ele dorme, então ele não se alimenta tanto e aí ele não cresce. Então, todo esse processo que a gente vai fazer hoje de fermentação, ele é feito dentro do forno com uma panela de água quente do ladinho, que ele cria uma estufinha e fica um lugar bem quentinho pro docinho crescer, né? Pro pão crescer. Misturou? Tá muito bom quando mistura. Agora minha mãe vai colocar a farinha. Isso, a Marie misturou aqui pra mim tudo. Ele fica líquido, tudo bem, se ainda tiver uns pedacinhos, que a hora que a gente misturar a farinha, ele mistura tudo. Coloca a farinha pra Aqui. 50. 50, oba. Peraí, a gente mistura sempre fora da balança pra não desregular a balança. Pode ficar aguado, porque depois quando põe bastante farinha, fica desse jeito super cremoso e bonito. A gente mistura bem, raspa bem as bordinhas, empurra ele assim pro fundo, ó. E com uma caneta permanente, ou uma fita, o que você quiser, você vai marcar aonde ele tá, pra você saber quando ele dobrar de volume. Aqui no caso, esse pote é o pote que eu uso sempre, então eu já tenho aqui, ó, para pão italiano, eu sei que ele vai vir aqui, quando eu faço ele começa aqui e em 5 horas ele cresce até aqui. Você vai aprendendo, né, o seu fermento, você vai se acostumando com ele. Então eu sei que ali é o pico dele. Outra dica muito importante, gente, sempre guarda o seu levain num pote de plástico, porque você não quer que aconteça um acidente e, por exemplo, se for um pote de vidro, cai no chão e você perde todo o seu levain, né? Então a gente vai ter que fazer tudo do começo. Igual esse vídeo. Antes desse vídeo até, né? Então vamos deixar 5 horas descansando e a gente volta aqui. O da minha mãe nunca caiu no chão. Tem que tomar muito cuidado, porque ela toma tanto cuidado que nem deixa ele ficar mais menor. Ele sempre fica cada vez mais maior. Ele fica fortão, né? Muito forte. Yes, muito forte. Até daqui a pouco. Tchau, galera! Agora passaram 5 horas. A gente alimentou o fermento, era às 14, agora são 19 horas da noite. Eu deixei ele aqui perto de uma lâmpada para ele ficar bem quentinho. E eu gosto de deixar ele aqui no ateliê mesmo, porque eu tô pintando, que além de ser mãe, cozinheira, eu também sou artista. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês o ateliê, o que eu tô pintando. Esse aqui é meu trabalho. Tem outra pintura aqui. E aí, é isso. O pão, ele demora esse tempo para fermentar, mas ele não demora tanto tempo de trabalho. Então, enquanto você está fazendo ele, você pode fazer outras coisas. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar, cobrir ele aqui, deixar ele descansando por mais um pouquinho. Por quê? A gente vai fazer a autólise. O que é a autólise? A autólise é basicamente misturar só a água com a farinha e deixar ela descansando por uns 50 minutos mais ou menos, para já ir ajudando a desenvolver esse glúten, para depois a gente misturar o levain e o sal. Então vamos lá, né, fazer essa misturinha. Enquanto isso, ele descansa aqui mais um pouquinho. Gente, hoje a gente vai fazer um negócio do nosso fermento que a gente fez de dia, mas agora já tá de noite. Vocês estão animados? Sim! Sim! Vocês são sapecas. A gente é sapeca e muito, mas muito sapeca. Tá bom. A gente vai lutar judô. Isso é esgrima. Ó, deixa eu falar uma coisinha pra Cara, você. tem que segurar. Eu preciso de
Respira. Calma. Assim não, respira devagar. Tá bom. A gente vai farinha. Colocar a farinha, peneirar a farinha e então a gente vai colocar água e misturar. Isso, pra fazer o quê? Pra fazer um pão delicioso. Perfeito. E qual que é o nome desse processo que a gente vai fazer agora? Esqueci. Autólise. Autólise. Que é? Virose. Engraçado. Lê. Tá, quanto a gente vai colocar aqui agora? 400 gramas de farinha. Tá, peraí. A gente vai levantar aqui porque tá contando o peso da peneira, né? Então peneira aí pra mamãe, filha, por favor. E também o peso do pote. Devagar. Não, o peso do pote não tá contando. A gente já colocou, já ligou ele com o pote, certo? Então quando a gente ligou, ele tava no 0. Então o peso do pote não tá contando. Só tá contando o peso da farinha. E a gente vai colocar 270. Quanto é? Eu vou contar de novo. 265, foi 274. Tudo bem. Entre 270 e 280 é uma boa hidratação, é uma ótima medida. Cadê aquela colher que tava aqui? Você colocou aqui na farinha. Verdade. Obrigada, filha. E aí agora a gente vai misturar isso daqui. Pode misturar. Peraí, cada um mistura um pouquinho. Aqui eu vou agora misturar um pouco com a mão pra sentir a consistência. Às vezes, se tá muito líquido, a gente coloca um pouquinho só mais de farinha ou coloca um pouquinho menos de água, certo? Mas ó, tá uma boa consistência, tá vendo? Tá grudando um pouquinho na mão agora, mas é normal, tá? Não tá grudando muito. Tá ótima essa consistência aqui. E aí aqui a gente vai amassar um pouquinho, mas é só um pouquinho mesmo, é só pra dar uma misturada. Não precisa amassar muito porque a gente ainda vai colocar o levain e a gente ainda vai colocar o sal. Aí depois do sal a gente amassa bem. A gente amassa tipo uns 10, 15 minutos até sentir que realmente trabalhou bem a massa. Agora é mais pra misturar, pra fazer a autólise. A gente vai agora cobrir, esperar mais uns 50 minutinhos ali dentro do forno. A gente vai colocar ele junto com uma panela de água quente dentro do forno com a porta fechada por 50 minutinhos, mas sem ligar o forno, certo, pessoal? Sim. Então tá bom, vamos lá? Sim. Tá legal. Mamãe, corta o vídeo. É pra cortar o vídeo? Pode parar, amor. Sim. Voltei. Um pouco mais em paz agora. Bom, quem tem filho sabe do que eu tô falando, né? A gente terminou os 50 minutos de autólise. Ele tá praticamente igual, não mudou nada, certo? O que a gente tem aqui? O levain, ele cresceu bonitinho, ó, 5 horas, tá vendo? Ele cresceu até o pico dele e a gente vai agora usar 100 gramas dele. Vamos molhar aqui a colherzinha para não grudar tanto na colher. A gente vai pegar agora 100 gramas dele, certo? E vamos deixar aqui no pote só o suficiente para a gente conseguir usar de isca para fazer alimentar e ter sempre o nosso levain ativo. Sobrou só o suficiente para isca, que é os 20 gramas que a gente vai precisar para alimentar. Eu gosto de guardar fora da geladeira, então se a gente alimenta ele numa proporção muito baixa, por exemplo, de 1 para 1 para 1, ele fica muito líquido e ele cresce muito rápido, ele se alimenta muito rápido. Então eu gosto de usar uma proporção de 1 para 1,25 para 2, para guardar de um dia para o outro fora da geladeira. Então isso vai dar, se eu tenho 20 gramas aqui de isca, vai dar 20 gramas de isca, 25 gramas de água e 40 gramas de farinha. Bom, medimos aqui 100 gramas. Com a mão molhada, para não grudar muito na mão, a gente vai fazer uns furos assim, ó, para que ele entre em contato com
com toda a superfície aqui. A gente tem que puxar e dobrar. Puxar e dobrar. Puxar bem, dobrar. E a gente vai fazer isso até você sentir que toda a massa tá uniforme. Nessa hora aqui, gente, usa a criatividade. Puxa, solta, vira, atravessa, faz o que você quiser. A gente ainda vai fazer algumas séries de dobra, então não precisa se empenhar muito nesse estágio. Esse estágio é mais só para dar essa encorpadinha aqui. A gente agora vai cobrir ele, deixar ele assim em bolinho, ó, tá vendo? Tá bonitinho. Vamos fechar para não secar a massa e vamos colocar ele de novo na área quentinha. Prontinho. 30 minutinhos no forno lá quentinho. A gente vai adicionar agora o sal. Tá no 0, 10 gramas. Dá mais ou menos isso, ó, uma colher de chá cheia. Coloquei aqui os 10 gramas. A gente vai molhar a mão, tá? Espalhar assim por cima e pinçar. E a gente vai pinçar a massa toda, vai encorpando aqui na massa. E agora, gente, a gente vai misturar isso daqui com vontade, tá? A gente vai fazer dobras assim por uns 10 a 15 minutos. Aí agora a massa tá assim. Ela ainda tá um pouquinho grudenta, mas a gente vai deixar ela descansar agora. Puxa um pouquinho assim, ó, pra cima, pra tensionar um pouquinho a bolinha, assim. Eu vou tentar trazer a câmera aqui pra ver se eu consigo mostrar de pertinho. Ó, esse ângulo aqui ficou bom, hein? Só pra conseguir mostrar a dobra pra vocês, ó. Molhei a mão. Aqui, ó, lembra? A gente vai soltar da bordinha. Fazer uma tensãozinha assim. E vai molhar a mão. Colocar a mão aqui por baixo, ó. Puxar e dobrar. Puxar e dobrar. De novo. Puxar e dobrar. Puxar e dobrar. Ela vai ficar assim, tensionadinha. A gente fecha e vamos levar pro forno por mais 30 minutinhos. Vamos agora para a primeira série de dobras. Como é que é a série de dobras aqui, tá? Deixa eu só testar aqui como é que tá o véu. A gente pinça assim e puxa. Ah, olha, já tá legal, ó. Demorou para rasgar. Bacana, hein? Promissor. Vamos lá. Molhei a mão. E agora eu vou fazer uma série de dobras assim, ó. Vou soltar aqui as bordinhas. E eu vou fazer 1, 2, 3, 4, certo? Molhei a mão de novo. E vou puxar aqui no meio e dobrar. Virar aqui, puxar e dobrar. Tensionar desse lado também. Puxar e dobrar. Vira. E puxo e dobro. Peraí que saiu aqui de baixo. Pronto. E agora a gente vai deixar no forno de novo, desligado, por mais 30 minutinhos. Vamos ver. Tcharam! Ele deu aquela esparramada. É isso que tem que acontecer mesmo. Vamos dar uma olhada no véu.
Ótimo, olha que coisa linda. Perfeito. E vamos para a segunda série de dobras. Vamos lá. Solta a lateral. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Umedece a mão. E vamos puxar e dobrar. Puxar e dobrar. Puxa e dobra. Puxa e dobra. Perfeito. Vamos deixar ele descansar agora. De novo, mais 30 minutinhos. Agora nós vamos para a terceira e última sequência de dobras. Aqui a gente já tá começando a ver, ó, as bolinhas. Ele tá começando a ficar bolhudão, a agir e criar o que a gente quer, que é para crescer aqui o arzinho dentro da massa. Então vamos lá. Quer ver? Primeira, segunda, terceira, quarta. Ó, ele tá bem resistente, legal. É isso que a gente quer. Levanta e dobra. Levanta e dobra. Levanta e dobra. Olha que resistência bonita. Olha as bolinhas aqui, coisa linda. Olha isso daqui que legal. Aqui a gente tem uma escala, tá vendo? Eu fiz essa escala da seguinte forma. Eu coloquei na balança, coloquei 100 gramas de água e fiz uma marquinha. 100 gramas de água, fiz outra marquinha. 100 gramas e fui indo, marcando até o final. Então aqui a gente tem um bowl que era um bowl normal e agora ele é um bowl com escala. A nossa massa tá aqui no 4. E agora, o que a gente quer que aconteça? Que ela vá até o 8, 10 no máximo, mais ou menos. Ela tem que dobrar de tamanho. Agora, o que a gente vai fazer? Vai tampar esse daqui, vai colocar ele no forno com água quentinha, igual a gente tava fazendo agora, tudo. Só que agora, o tempo dela, que ela vai ficar no forno, é o tempo desse crescimento, de dobrar a receita, de dobrar o volume dessa massa. No meu caso, normalmente 1h30, 2 horas, é o tempo que demora para ele chegar aqui no volume 8. Então vamos lá. Olha só como é importante a gente ter aqui a escala para a gente conseguir medir. Eu falei para vocês que normalmente ele demora 1h30, né, para dobrar de volume, no máximo 2. Só que tá muito frio aqui em São Paulo hoje, tá tipo 11 graus, muito frio. O que significa que mesmo no forno, com água quente, ele tá mais preguiçoso, sabe? Ele não tá crescendo tanto quanto ele normalmente cresce, porque hoje tá um dia frio. Na sua casa, pode ser que esteja mais quente, pode ser que esteja mais frio. Então, se eu falar pra você, olha, 1h30 e você faz isso. Não, você tem que esperar dobrar de volume, tá bom? Então, agora aqui eu vou ensinar pra vocês alguns métodos que a gente pode usar pra assar ele, certo? O primeiro deles, que foi o que eu comecei, foi com a panela de ferro, tá? Eu tinha uma panela de ferro em casa, mas eu ainda não tinha formas e foi como eu comecei. A única diferença aqui entre a panela de ferro e as formas, o método de 2 formas, é que quando a gente for moldar, transferir ele, agora a gente não pode transferir direto para a panela, a gente tem que transferir para um bowl primeiro. Então você vai pegar um bowl limpo, vai cobrir com esse papel aqui, que é o Assa Light, é o papel que não é um papel manteiga, ele é um papel para assar
Você acha ele com o nome de Assalite, de Dover. Ele tem outra característica, ele não é o papel de manteiga comum, tá? Ele é um papel de assar. E aí você vai colocar nesse bowl esse papel, né? E quando você for colocar a massa em cima, a gente vai fazer as dobras, tudo. A parte que ficar sobreposta dessas dobras, que a gente chama de costura, ela fica para baixo. Então você vai pegar e vai transferir ele assim, direto para esse bowl. E a parte lisinha vai ficar para cima. Na hora de assar, você só vai tirar ele desse bowl, fazer o corte e transferir para a panela já quente, tá? Essa é a diferença. Quando é a panela de ferro, a gente tem que colocar ela na hora de pré-aquecer o forno. Ela tem que estar quente a hora que a gente for transferir esse pão para lá. O outro método, que é o que eu mais gosto, é o método de duas formas, tá? Como que a gente faz o método de duas formas? A gente também vai cobrir essa forma, vai fazer um recorte aqui e vai encaixar o papel aqui nessa forma. E quando a gente passa o pão para cá, a gente já não precisa de um outro lugar para transferir, entendeu? A gente vai colocar para cá e aqui a gente vai assar, certo? Eu comprei agora essa outra forma aqui, que é uma forma que ela tem o mesmo tamanho, que seria equivalente dessas duas formas aqui juntas, tá? Só que ela tem uma tampinha, essa é a única diferença aqui. Para que a gente precisa da tampa, tá? A gente precisa da tampa para poder, quando a gente for assar, colocar um pouco de água aqui dentro, ou spray, ou gelo, e esse vapor faz com que a casquinha forme uma película nela, que quando você assar, é aquilo que fica crocante, tá? Então aquela casquinha crocante do pão italiano que a gente gosta, ela é feita nesse processo. Eu vou ensinar agora para vocês, eu vou trazer a câmera aqui para cima para ensinar como cortar o papel e a gente poder colocar na forma certinha. Certo, aqui a gente vai abrir o papel retinho, vai colocar a forma aqui em cima e centralizar ela, tá? E vamos cortar esse papel. Como que a gente vai fazer agora para encaixar? Nós vamos cortar um corte aqui até a forma, outro corte aqui. Vamos virar e fazer a mesma coisa desse lado. Quando a gente tira a forma, é isso aqui que nós temos, tá? Então a gente dobra aqui pra dentro, dobra de novo, dobra aqui de novo, e aqui. Vamos virar e dobrar aqui. É um origami, mas vai dar certo, confia que vai dar certo. Marcamos tudo, agora a gente abre de volta, vira, abre de volta, tá vendo? Ela tá toda marcadinha. O que que a gente vai fazer? A gente vai levantar esse aqui e aqui, e levantar esse aqui e aqui, e vamos encaixar na forma. Então, a gente encaixa aqui. Até o fim. Perfeito, olha só. Eu tô colocando aqui uma fita crepe nessa partezinha aqui, mas ela não vai assar, tá, gente? Eu só tô colocando pra me ajudar a ficar encaixadinha aqui, pro pão não acabar puxando a rebarbinha aqui pra baixo, tá? E agora aqui,
A gente vai fazer o seguinte, olha só que lindo que ele tá vendo aqui as bolhas? Tá bonito esse pão, hein? Será que vai dar certo? Acho que vai. A gente vai jogar só um pouquinho de farinha aqui, tá? Na parte de cima dele. E um pouco de farinha também aqui na bancada. Vamos espalhar aqui essa farinha aqui na bancada. E aqui, ó, a gente vai colocar essa farinha aqui pra bordinha. E vamos mexer um pouquinho aqui, ó, sem perder essas bolhas, tá? Essas bolhas aqui é muito importante pra gente manter, sem perder todo esse ar que a gente ganhou aqui. E vamos virar aqui o bowl. Ó, ele solta sozinho, tá vendo? Perfeito. Eu vou esticar agora aqui ele com cuidado. E a gente vai fazer uma dobra que é que nem aquela musiquinha. Cabeça, ombro, joelho e pé, tá? Então vamos lá. Eu faço assim, ó. Cabeça, ombro, joelho e pé, tá? E agora, nessa parte aqui, a gente vai virar assim, certo? Vamos fazer assim com a mão, abraçar ele e dar uma puxadinha assim, ó. Vai virando e vai puxando pra tensionar. Mas não pode tensionar muito, senão rasga, tá? Perfeito, olha, tá bem tensionadinho. Tá ótimo. E a gente vai transferir agora para a nossa forma. Com a costura para baixo, tá? Então essa parte lisinha é o que vai ficar para cima. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai, hein? 3 e foi. Yay! Tá lá. Prontinho. Ele vai ficar agora descansando a noite inteira. Se você quiser mais ou menos assado aqui umas 8 horas, você vai tampar ele, certo? E vai deixar ele em cima do fogão. E ali ele vai ficar, não precisa mais deixar ele num lugar quentinho agora. Você pode deixar ele em cima do fogão. E em cerca mais ou menos de umas 8 horas, ele vai dobrar de volume de novo, tá? Se por acaso você achar, não, eu vou demorar um pouco mais para assar esse pão, eu vou demorar umas 12 horas, né, 15 horas, que seja. Você pega e você coloca ele fechadinho assim também, tampadinho também, dentro da geladeira. E lá dentro da geladeira, ele vai ficar mais preguiçosinho e ele vai crescer mais lentamente e não vai chegar a overproof, ele não vai chegar a fermentar demais. Então agora a gente vai cobri-lo, né, com a tampinha e deixar ele descansar. Amanhã a gente volta aqui e continua a assar ele. Passaram 8 horas, nosso pãozinho ficou aqui em cima do fogão, descansando. E a gente vai abrir agora para ver como que ele tá. Se ele já tá bom, se ele cresceu bem. Opa! Legal, hein? Já deu uma boa crescidinha. Agora a gente tem que fazer um teste para ver se ele tá bom ou não, pra gente já poder assar. E o teste que a gente vai fazer chama poke test, ou para nós brasileiros, teste da cutucada. A gente vai dar uma cutucadinha aqui no cantinho dele, ó, e ver como ele reage. Tá vendo que ele não afundou?
muito, ele tá bem tensionado ainda. Isso significa que ele ainda tá crescendo, tá? Então a gente vai deixar mais 1 horinha aqui e ver como ele se comporta daqui a 1 hora. Passou mais 1 horinha, vamos ver como que ele tá. Ó, você dá uma mexidinha assim, ó. Ele... Digo. Vou aqui com a mão molhada, tá? Fazer o teste de novo, do poke test. Você afunda o dedo e ele demora um pouco mais pra subir. Tá vendo? Isso é bom. Ele cria um certo degrau, tá vendo? Bom, vou colocar ele agora aqui, então. Vou ligar. E se por um acaso você for fazer com a panela de ferro, agora é a hora que você vai colocar dentro do forno, já, pra ela pré-aquecer junto com o forno. Ela tem que estar quentinha na hora que você for fazer. Se você estiver fazendo assim que nem eu, que é o caso de estar fazendo já direto na forma, você deixa a forma aqui em cima do fogão. Pode deixar ela aberta agora, tá? Que a gente vai deixar ele aqui por todo esse tempo que o fogão estiver pré-aquecendo. Uns 40 minutos, mais ou menos, 40, 45 minutos. A gente vai deixar ele aberto, que aí ele já vai criando uma casquinha também. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma lâmina de barbeiro, novinha, tá? Acabei de desembrulhar ela aqui. E vai fazer um corte. Pra que é esse corte? Esse corte, ele serve para que o pão, a hora que ele crescer, ele tenha um escape de vapor. E aí ele tem esse lugar onde ele está rachado. Se você não fizer esse corte aqui, ele não cresce tão bem, ele não tem um crescimento, um spring oven tão bom. Então a gente vai fazer um corte aqui no meio, tá bom? Fundo, vai. Cortamos. Pode até ir um pouquinho mais fundo. Perfeito. E vamos espraiar aqui com esse borrifador que eu tenho um pouco de água filtrada. Esse vapor vai fazer com que crie aquela casquinha que a gente gosta no pão. Agora eu vou tirar a fita crepe, que eu não preciso mais dela. Ela não vai pro forno, né? Vamos fechar. Vamos reduzir agora o forno para 250 graus. Ele tampado. E vamos colocar lá no fundo. Por 30 minutos. Lembram de mim? É, parece que lembram. Ele fez gracinha no outro vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal? O que a gente vai ver agora? A gente colocou aqui no forno. A gente vai ver o pãozinho. Isso, e a gente vai ver se ele cresceu, tá bom? Então a gente ficou 30 minutos aqui com ele no forno, vamos tirar a tampa e vamos voltar ele pro forno para dourar. Estão preparados? Sim. Eu tenho certeza que ele ficou do tamanho de um mamute. O tamanho de um mamute? Será? É mesmo? O Será? tamanho de um mamute? Eu acho com certeza. Cresceu. Cresceu, mas ainda não tá grande que nem um mamute. Não, mas ele cresceu muito bem, tá? Então agora a gente vai voltar ele aqui. Tá com aquela linha no pão lá no forno. Vamos baixar a temperatura para 230 graus. Vamos deixar mais 30 minutinhos aqui para ele dar aquela dourada. Peçam ajuda dos pais. Sim. Passou agora 30 minutos. E ele tá dourando aqui. Eu acho que eu vou deixar mais uns 10 minutinhos dourando, hein? Precisa dourar mais um pouquinho. Vou virar aqui e fechar. Vamos ver se ele dourou. Ah, agora ele dourou. Perfeito, ó. A gente vai fechar aqui o forno e vai desligar o forno e vai deixar por mais 20 minutinhos aqui e vamos tirar. Uau!
que pão bonito! Olha só! Que coisa mais linda de pãozinho! Douradinho. Ó, casquinha durinha. Vamos ver o fundo? Um fundo dourado. Aqui é um pouquinho de farinha que ficou. Deixa eu segurar aqui que ele tá quentinho. Tá lindo. Vamos deixar agora aqui ele na grelha, esfriando. E a gente vai cortar ele só daqui a umas horas. Agora a gente deixa ele esfriando aqui. Você quer cortar? Aham. Você consegue cortar? Aham. Ó, a mamãe tava pensando em cortar bem aqui no meio pra gente abrir assim e mostrar pro pessoal. O que você acha? Ok. Já tá começando? Já tá, pode ir lá. Oi, galerinha. Hoje a gente vai cortar o pão ao meio para ver a textura dele. Ele fica muito bom. Ele fica douradinho desse jeito. Para ele ficar com a casca crocante, você tem que uma espirradinha de água. Só que para deixar ele bem molinho por dentro, você não faz nada. É. Então vai lá, filha. Corta aqui, bem no meio, tá? Então a gente vai cortar o pão agora. E vai mostrar. Cuidado com a mão. Pão mole. É um pão molinho. Mas ele... E a casquinha tá É porque a trabalhando. minha mãe já treinou muitos. Como vocês já sabem, minha mãe já fez muitos vídeos. Sim, a gente. Tá bom, peraí. Esse é meu Eu vou terceiro mostrar vídeo. aqui. E aí, preparado? Sim, Preparada? galerinha. Olha que lindo! E foi pão Lindo! puma. Não é pão puma, esse é o pão italiano. Não E pão é de pão forma. italiano. Deixa eu... Nossa, tem cheiro azedinho. Mas É. o gosto é muito bom. Vamos levar ele pertinho pro papai ver? Agora parece um pão gigante. Papai, tá olhando? Eu vou levar ele pertinho pra vocês poderem ver. É, minha mãe tá. Deu pra ver aqui, papai? Deu um pouquinho mais perto. Menos. Como vocês já sabem, abaixo. hoje a gente vai... Perfeito. Vai dar uma Como inclinada vocês já nele, assim. sabem... Mais. Aí. Olha que lindo, gente. Que Lindíssimo. pão maravilhoso. Muito abençoado, né, esse pãozinho. Sim, ele foi docinho, veio de Deus. É. Graças ao nosso Deus, que é o nosso anjo, é o nosso Senhor, ele deu a gente esse lindo pão. Amém. Quer mais, filha? Araquimas. Tadakimasu. A gente tá falando das araquimas porque é o bom apetite em japonês. Papai, vem pro lado. Tchim, tchim. Tim, tim, tom, tom. Tchim, tchim. Tim, tom, tom. Ficou meio macio, né? Ficou bom? Ficou bom, né? Gostei. Muito mais. Minha casca não ficou grossa, né? Ah, ficou boa pra morder. Fala lá pro pessoal. Muito bom. A casca ficou ótima, ficou fininha. Já. Então ela não fica muito dura quando você morde. Posso casar? Não, porque você já casou comigo. Sorte a sua. Então é isso, pessoal. Nosso pãozinho ficou delicioso, né? Muito gostoso. A gente vai terminar de comer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau! Tchau. Deixa eu picar. Deixa eu picar. O que você tá fazendo aí, filho? Uma torrada. Uma torrada? E eu até queria pro feijão, não sei se ainda tem. Não, não tem, não faz feijão. Eu acho que não, né? Tem feijão ainda? Da feijoada?
Com tesouro. Olha, surpresinha. Feijãozinho pro leãozinho. É só esperar mais uns minutinhos e eu subi o jantar. Vem aqui, mãe, a cabeça do pão. Tô indo, meu amor. Deixa eu ver a torradinha aqui do leão. Uau! Acertei no ponto. Uau! Que torrada linda! Olha, papai, acertei no ponto essa. Lá na padaria do Sinal. Vale um like, filho? Tá muito boa. É muito boa.